Junto ao poço estava eu, quando o homem... Louvado seja Deus. Agradecemos a Deus por mais um dia que a gente está aqui na presença do Senhor, né? Onde o Senhor nos permite poder estar celebrando este culto, né? Culto na célula. E hoje eu gostaria de estar passando uma mensagem para vocês, onde Deus falou ao meu coração grandemente, a palavra de poder, onde eu creio que neste ano de 2025 nós possamos ter isso para conosco. Cada um de nós possa desejar, mas desejar de forma tremenda em nosso coração. E nós vamos profetizar que neste ano nós seremos cisternas ou poços de Deus. Mas que nós não venhamos ser qualquer tipo de poço, porque de nada adianta. Hoje, o que mais se vê, pessoas que estão dentro da igreja, dentro da casa de Deus, porém estão secas. A igreja hoje ela está repleta de poços que estão secos. A igreja hoje ela está totalmente, a maioria das coisas que a gente vê na igreja são pessoas que estão vazias, pessoas que já não têm mais a água para poder ali compartilhar com quem precisa. E isso, Deus hoje ele quer dizer, ele trouxe essa palavra ao meu coração para que nós possamos fazer esta diferença, que nós possamos ser diferentes daqueles pelo qual foram entulhados ali por várias coisas que o mundo hoje coloca. Pessoas que estão na igreja simplesmente por estar, mas hoje já não tem mais aquele prazer pelo qual elas tinham de buscar ao Senhor. E é muito importante para a obra de Deus que estes poços ou cisternas, vamos dizer assim, possam haver água, porque se houver água, essas águas que representam Jesus, que representam a pessoa do nosso Deus, se estiverem em nós, se nós tivermos estas águas, elas poderão saciar a sede de outras pessoas. E o texto bíblico base desta palavra é João capítulo 4, onde o texto dessa palavra é: sejamos poços ou cisternas que possuem a água viva. Que em nós possa haver água viva. Esse é o tema da palavra dessa noite. E o texto base está em João, capítulo 4, versículo a partir do número 1. Nós vamos estar lendo este texto. Diz assim o texto: e quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era necessário passar por Samaria. E foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que há no poço de Jacó. Tinha dado ao seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. A fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte, e era quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu,
me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Amém? Vamos parar por aqui. Acredito que esse versículo seja o versículo tema da palavra, versículo 10, aonde Jesus respondeu e disse àquela mulher: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe te daria água viva. Amados, nós lemos o texto inteiro só para a gente ter uma base bíblica de entendimento, né? Aonde a Bíblia diz que Jesus, ele estava o quê? Jesus estava ali junto, né, à cidade da Judéia. Ele deixou a Judéia, foi para Galileia, e era necessário nesse trajeto, para facilitar o trajeto, passar por Samaria, aonde muitas das vezes nós vemos que os discípulos não concordavam tanto com essa ideia de passar por Samaria, mas Jesus disse que era necessário. E a Bíblia vai dizer então que quando Jesus chega por volta do meio-dia, hora sexta, hora terceira, hora nona, hora sexta é ao meio-dia, não, hora terceira é às 9 horas da manhã, hora sexta é ao meio-dia e hora nona às 3 horas da tarde, quando diz a palavra, e 1/10 às 6 horas da tarde. Então, sendo assim, a Bíblia vai nos contar, a Bíblia vai nos dizer que era por volta de quase meio-dia, Jesus estava caminhando, e quando ele chega a um poço, a uma fonte, a uma cisterna, então ali ele vai parar, e os seus discípulos vai pedir, vai falar com ele, ele vai enviar os seus discípulos à cidade, porém ele vai ficar ali. E a Bíblia diz que quando ele estava ali, veio até ele uma mulher. Preste bem atenção, amados, que isso é importante. Veio a ele uma mulher, e essa mulher veio buscar o quê? Ela veio buscar água. E aonde é que ela veio buscar água? No poço, na fonte, na cisterna. Então, a Bíblia diz que ao chegar ali, ela vai encontrar Jesus, e ela vai reconhecer Jesus como judeu, porque as vestes faziam com que os judeus eram conhecidos, assim como os samaritanos, pelas suas próprias vestes. Então o texto vai nos contar que ao chegar essa mulher ao poço, ela buscava água. Fazendo uma exegese do texto, mudando ali o propósito exato, que é Jesus se revelar àquela mulher, mas eu quero lhe fazer uma pergunta. Será que se aquele poço tivesse seco, aquela mulher iria ali se ela soubesse? Não, com certeza não. Ela haveria de procurar um poço que pudesse lhe dar aquilo que ela precisava, que é a água. Então, a partir deste momento nós entramos na essência da palavra, aonde a palavra hoje nos traz o quê? Nos traz que nós devemos ser esta fonte, nós devemos ser este poço, nós devemos ser a cisterna, aonde Deus há de enviar pessoas que estão sedentas no mundo para poder ir até a nós, para que venham achar em nós aquilo que eles buscam, que o mundo não pode oferecer. Amados, e o que seria isso? Nada mais é do que a água que há em nós, ou na maioria, ou na minoria, depende de cada um. Agora eu quero dizer para você que se alguém
for enviado a nós, e ao chegar a nós, lançar ali o balde, a caneca, e ver que em nós não há a água pelo qual eles buscam, você pode ter certeza que aquela pessoa vai ficar frustrada, porque ela está sedenta. Porém, em nós somos fontes secas. Infelizmente, o que mais se vê hoje na igreja de Deus, de Cristo, nas igrejas em geral, são fontes que estão secas dentro da igreja, aonde já não tem mais a água da vida, aonde já não se encontra mais essa água. E eu lhe pergunto para você, meu amado, você acha que Deus está satisfeito em ter fontes secas dentro da sua casa? Jamais. Por quê? Porque o interesse de Deus é que em nós venha jorrar água da vida. Aonde o próprio Jesus, no versículo aqui de número 10, ele vai dizer: olha, mulher, se tu conhecestes o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Nós temos que ser fonte de águas vivas. Não adianta você só ir à igreja, não adianta você estar dentro de uma igreja, se em você não houver água viva. A fonte, ela é um bem aonde a água pode jorrar, a água pode brotar. Preste bem atenção no que eu estou dizendo. Nós temos que entender, e você vai fazer uma reflexão de você, aonde você vai ver em você, e você vai dizer: hoje, no último domingo de 2024, eu estou sendo que tipo de fonte? Você vai responder essa pergunta para você. Que tipo de fonte você está sendo hoje dentro da igreja, dentro da casa de Deus? Será que você é uma fonte seca, ou será que você é uma fonte que tem água viva? Porque se você for uma fonte que tem água viva, você pode ter certeza que muitos irão vir até você para poder buscar desta água. Agora, se você for uma fonte seca, você pode ter certeza que até pode vir um ou outro até você, mas daqui a pouco vão parar de vir. Por quê? Porque sabe que você não tem nada a oferecer a eles. Você não tem a água que eles precisam para saciar a sede deles. E se você não tem essa água, amados, não há motivo de ninguém te procurar. Deus não pode enviar alguém até você para poder buscar aquilo que você não possui. Então, que nós possamos começar a entender, e que ao começar o ano de 2025, a partir de quarta-feira, dia 1º de janeiro de 2025, nós possamos declarar e dizer: Senhor, que em mim possa brotar água viva. E se eu sou uma fonte seca, se eu estou sendo uma fonte seca, que me torne eu neste ano ali uma fonte que venha brotar água viva, que venha jorrar água viva, para que as pessoas possam em mim achar a fonte das águas, para que as águas do Senhor possam saciar a sede daquele que está sedento, para que eu possa ganhar almas em 2025. Porque a igreja depende de poços, de fontes que hajam água, para que quando chegar alguém buscando água, ele possa encontrar esta água, e que aí ele possa querer também se tornar uma fonte aonde essa água está, aonde essa água foi encontrada.
ele também vai querer viver dessa fonte, ele vai querer ter essa fonte nele. Ele vai querer se tornar um poço de fonte, ou uma fonte de águas vivas. Amados, é muito sério isso. É algo que nós temos que refletir. Como é que eu estou dentro da igreja? O que eu tenho sido dentro da igreja? Uma fonte seca ou uma fonte transbordante? Que tipo de fonte eu tenho sido dentro da casa do Senhor? Será que em mim ainda possui a água viva? Que um dia eu precisei e fui buscar e recebi essa água viva? Você pode responder para você mesmo. Mas o que Deus diz para nós neste último culto, neste domingo, último domingo do mês de dezembro de 2024, Ele está dizendo para nós o seguinte: que neste ano de 2025 nós possamos querer deixar de ser fonte seca e pedir a Deus e declarar, profetizar que em 2025 nós nos tornaremos uma fonte de águas vivas, transbordante, uma fonte pelo qual haverá de transbordar em nós esta água que vem de Deus. Porque se nós tivermos a água viva em nós, Jesus prometeu que em nós haveria de brotar águas vivas que iriam nos saciar, iria matar a nossa sede e nós nunca mais teríamos sede. Olha o que diz o versículo de número 13. Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, ou seja, da água daquele poço de Jacó. Mas Jesus diz no 14: mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de águas que salte para a vida eterna. Então, amados, se você se considera uma fonte dentro da igreja de Deus, então é necessário que você venha ter desta água. Porque se você beber um dia desta água, como diz Jesus aqui, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, ou seja, nunca se tornará fonte seca mais, nunca se tornará seco mais. Por quê? Porque nele se fará uma fonte que vai jorrar água, vai saltar água para a vida eterna. Amados, é muito sério isso. Nós temos que desejar que nós venhamos ter em nós essa água que salta para a vida eterna. Muitos experimentaram dessa água, mas infelizmente não valorizaram a água que Jesus deu. E acabou-se o quê? Acabou-se se perdendo pelo caminho. Acabou se tornando uma fonte seca, uma fonte que nela só tem areia ou entulho. Cuidado para que as pessoas ao seu redor não venham encher você de entulho. Porque esta mesma fonte que a Bíblia diz de Jacó, essa foi a única fonte pelo qual Jacó não teve que refazê-la. Por quê? Porque várias fontes foram abertas, mas os inimigos vieram e entulharam essas fontes. E essa foi a fonte que permaneceu. Quantas fontes estão sendo abertas nas igrejas? Quantas pessoas que, quando o pastor vira e diz: olha, se você hoje quer aceitar Jesus, levante a sua mão e venha até aqui à frente. Aí ali de repente você vai achar 5, 10, 20 pessoas ou mais. E aí todo mundo vai se alegrar. Nossa, que maravilha! Hoje os céus estão em festa porque 20 almas vieram até Jesus. Sim,
Mas dessas 20 almas ou fontes que serão abertas, quantas delas vão ter água viva nelas? Aceitar verbalmente é fácil. Quando eu pergunto à igreja e digo: olha, quem aqui quer aceitar Jesus? Às vezes, se tiver muitos ali, pode encher, pode ter 10, 20 numa noite. Mas a questão não é você dizer que aceita Jesus. É você estar disposto a ir até Jesus para que Ele lhe dê desta fonte, desta água para beber. Para que você possa ser aberto como uma fonte reconhecida ali, para que Ele possa te encher desta água. Porque quando nós temos esta água é a água que não tem comparação, a água da vida, a água que Jesus nos dá, é uma água que sacia a nossa sede. E porque na igreja existem muitas fontes vazias, você vê na igreja pessoas sedentas, mas não conseguem saciar a sua própria sede, porque elas estão secas, vazias. Fontes que um dia podiam ou até mesmo tiveram água dentro de si, mas hoje elas se secaram. Por muitos motivos, por inúmeros motivos, elas estão secas e não dão mais ali a água pelo qual muitos têm buscado, pelo qual aquela mulher samaritana foi até o poço buscar. Então nós temos que pôr isso no nosso coração e declarar neste ano de 2025: eu não irei ser mais uma fonte vazia dentro da casa de Deus. Neste ano de 2025, eu irei ver o que é que está fazendo com que esta água se seque em mim. Mas eu me tornarei uma fonte produtiva na igreja. Eu irei ter em mim a água viva, para que quando Deus enviar pessoas até mim, para que eu possa ofertar esta água, para que venha matar a sede destes que estão sedentos. Quando a canequinha do Espírito Santo, quando ali o balde do Espírito Santo descer até as águas para retirar as águas de nós tenhamos estas águas, e que o Espírito Santo que está em nós, ele possa levar estas águas até aquele que está sedento, para que ele possa ser saciado desta sede. Eitará, vassui de cantará. Mando que vassui de cantará vassou. Amados, nós tenhamos que ser uma fonte pelo qual, quando o Espírito Santo for retirada a água que está em nós, ele possa encontrar esta água e possa levar esta água àqueles que precisam. Mas se o Espírito Santo descer em nós e estivermos secos, o que é que ele vai levar para as pessoas? Nada. Ele não tem nada a dar às pessoas. Por quê? Porque quando ele veio em nós para nos utilizar como fontes de águas vivas, ele não encontrou a água para ofertar. Muito sério. Então vamos declarar que nós não seremos mais chamados terra seca. Nós vamos molhar e matar a sede através de ofertar a água viva, a água que está em nós, para aqueles que perecem. Amados, vamos declarar 2025: eu serei uma fonte que terá água viva em mim. Amém? Então vamos falar com Deus neste momento, vamos declarar isso. Feche os seus olhos, quero orar, nós vamos pedir, você vai dizer: Senhor, que este ano de 2025 eu possa jorrar água viva, que em mim venha ter água para saciar a sede daqueles que precisam.
Feche os seus olhos, vamos falar com Deus, vamos declarar no nome de Jesus. Senhor meu Deus, Pai amado, Pai querido, neste momento agora, Senhor, eu quero buscar a Ti e quero declarar e dizer ao Senhor: Deus maravilhoso, Deus que é poderoso, esta palavra pelo qual Tu trouxestes ao nosso coração há de transbordar em nós e vai gerar em nós água do Senhor, esta água pelo qual um dia nós bebemos e se fizera em nós uma fonte de águas. Mas por inúmeros motivos esta água veio se secar em muitas pessoas, Deus. Mas nessa noite eu quero lhe pedir, nessa noite de domingo eu lhe peço e declaro que para o ano de 2025 eu profetizo, Deus, sobre a vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui ou que irão me ouvir, que o Senhor há de fazer que nelas venha voltar a brotar a água viva, que nelas venha brotar esta água que vem do Senhor, esta água que é o Senhor, para que elas venham ter água nelas, ó Pai, e uma quantidade em abundância, não pouco. Eu não declaro que seja pouco, mas eu profetizo que não será pouco dessa água, mas será muito. Eles vão estar cheios, serão poços, serão fontes, serão cisternas que terão muito desta água. Neste ano de 2025 haverá de transbordar, neles se farão fontes, aonde neles estarão muito, não pouca água, para que quando o Teu Espírito Santo descer para buscar desta água, eles possam ofertar. O Espírito Santo tem a água para poder mover, para poder levar até aqueles que chegarão até eles sedentos de sede para saciar. E ao ser ali, ó Pai, saciados com estas águas, que é o Senhor Jesus, eles venham também conhecer e venham querer dessas águas neles, ó Pai, e se tornarão fontes desta igreja, se tornarão cisternas, se tornarão poços dessa igreja para saciar mais pessoas, ó Pai, e que de uma se multiplique para duas, de duas para quatro, de 4 para 8, de 8 para 16, de 16 para 32, de 32 para 64, de 64 para 128 e assim sucessivamente, 256, 512, 1000 e aí para frente, ó Pai. Mas que possa ser gerado fontes e fontes que venham ter água, e que essas águas nunca mais se sequem nessa pessoa, pois eu declaro que este ano de 2025, aquilo que veio se secar, essas águas que se secaram neste poço, essas águas que se secaram nesta fonte, estas águas que tornaram-se secas nessa cisterna, elas tornem a brotar, e assim o Senhor fará com que venha produzir, ó Pai, que essas pessoas sejam cheias destas águas, para que delas venham saciar a sede de muitos, pois assim eu declaro, 2025 será um ano de inúmeras pessoas que estarão ali como fontes de águas transbordantes dentro da casa de Deus. Chega de pessoas vazias, chega de pessoas secas que não têm o que oferecer dentro da casa de Deus, ó Pai, mas que essas pessoas se encham com estas águas, para que quando forem ali buscar alguém nelas, possa encontrar a água viva que vem do Senhor, assim como diz a tua palavra de João, capítulo 4, versículo 14. Porque todo aquele que beber da água que o Senhor der, este nunca terá sede, porque nele se fará uma fonte que vai saltar para a vida eterna. E assim que eu profetizo e declaro, 2025 será
Haverá um ano em que a igreja se encherá de fontes cheias de águas e não fontes secas mais, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor bem forte, igreja. Aleluia! Glória a Deus. Louvado seja Deus. Nós junto ao poço estava